Cara, e sobre ser presidente? Desistiu? Não, eu vou ser presidente ainda. Eu vou Antes, servir... Durante Não, eu vou servir a... O que é o seguinte? O que é a parada? Eu tenho certeza que o que o Brasil precisa é consertar São Paulo primeiro. Quando eu falo consertar, cara, não é crítica contra o prefeito. 40% das cidades, mais de 30%, né? Tá com problema de saneamento básico. Básico. Tem 1000 favelas. Favela é um conceito de ausência de Estado. Cara, eu tenho solução para essa cidade de verdade, não tô de brincadeira, eu dou conta de fazer. Sabe o que a gente chama de secretariado do prefeito ou ministério do presidente? Eu tenho vários segmentos empresariais que eu já toco isso na vida privada. Não tem dificuldade. Eu preciso dos políticos, não dá para construir sem. O Collor construiu sem. Todo mundo que quer ser o doidão da carroça, ele vai tirar o cavalo da carroça e vai querer ser o cavalo, entendeu? Não vai funcionar. O cara fala, eu sou não dá pra ser prefeito sem política. Eu vou arrebentar todo mundo. Então tira o cavalo e você fica lá e os políticos vão dar chicote até... Que hora que você vai aguentar puxar uma carroça que nem cavalo puxa e você vai assumir o lugar dele? Então, assim, eu já sei o que eu tô fazendo. Eu não quis sair com os partidos, é para não dever muito, mas vai ter que compor. Não tem como esconder, é só se for idiota, não dá conta de aprovar nada. Eu fiz as contas por baixo, usando a estratégia que eu usei para ser eleito deputado federal, eu vou eleger 37 vereadores, de vários partidos e do meu. Vou eleger de 7 a 8 no meu, porque assim, a minha energia está muito alta, dá para fazer. Eu vou ajudar na composição da presidência da Câmara, eu vou ter um governo que vai ser participativo, a galera vai estar dentro, os vários partidos, eu vou convidar, só vai ter uma diferença, vai ter uma imersão política, inclusive eu vou transmitir para todo mundo assistir. 5 dias me aguentando, nós vamos voltar lá na Grécia para explicar o que é política. Tirar esse negócio de... Pra quê? A esquerda daqui... O povo... Mas isso vai ser uma masterclass, porque aí é o topo de funil. Gratuito. Né? Gratuito. Tá, porque é o topo de funil, pô. Não, depois cara. Tu vai vender um negócio assim. Não vou nada. Tô zoando, vai. Sabe o que eu quero? Eu quero me libertar desse trem, cara. Todo desafio novo, você tem que romper a fase anterior. Tem 3 coisas que você precisa perceber quando a pessoa tá em mudança. É o tal do 3, cara. Melhora, mudança e transformação. A melhora é como se você batesse um perfume no cocô. Antes estava fedendo cocô, você bate o perfume, melhorou. Melhorou o perfume. É merda. Mas vai passar, o ventinho, volta. O processo de melhora tem volta. De mudança. Peguei o cocô que estava rebaixado no chão, joguei ele em cima da mesa. Ele mudou. Mas continua sendo cocô. Olha que louco. A transformação é quando anula a etapa anterior. Você pega a mesma bosta de vaca e joga na plantação. Ela virou esterco. Tem uma função. A transformação, quando o nenê nasce da barriga, esse nenê, ele nasce, nem se a mãe, se o bebê quiser voltar para a barriga, não tem como. A transformação real de uma pessoa, ela anula obrigatoriamente a etapa anterior. A borboleta, tá lá no casulo. Arrebentou, bateu asa. Não, vamos voltar lá. Não tem como, cara, já acabou essa fase. Um homem, quando vira homem, ele nunca mais vai ser um menino. Ele tem que romper com seus pais. De novo, a Bíblia lá fala, deixará pai e mãe, se tornará sua carne. O cara que fala, eu virei empreendedor, nunca mais ele aceita um salário de ninguém. Não tem como. Agora, o cara que abre, dá errado, ele volta correndo, ele não se transformou no empreendedor. Eu quero me transformar num político para não ter que voltar para mais nada. Eu já construí riqueza, não estou afim de mexer com isso. Eu já tenho programado, eu não vou nas empresas, para você ter uma noção, já tem muito tempo. Eu tenho CEOs das empresas, eu tenho presidente do grupo, eu sou CVO, já ouviu falar? Não. CVO é um cargo que o cara é o Chief Visionary Officer, é o cara que tem um cargo de mostrar a sua visão da Tu inventou esse cargo? Não. Quando você fala inventar, é uma técnica que chama autoralidade. Muita coisa eu sou autoral e todo mundo fica espantado com isso. E isso faz você valer mais. Então eu tô abrindo o jogo aqui. A invenção não é assim, é difícil alguém falar que vai inventar alguma coisa. Ele está transformando algo, ou ele está dando a pitada, ou a ênfase dele naquilo, entendeu? O ângulo dele, né? O jeito que ele enxerga. A parada do governalismo é um neologismo meu. O Antimedo, por exemplo, que é um dos meus 62. É o meu primeiro livro, né? É neologismo meu também. Eu fico caçando um jeito de pegar isso. Tem frases tipo, vá cuidar da sua vida. Não foi eu que inventei, mas parece que é minha. Vários sertanejos, posso usar essa frase na música? Tipo, acha que é minha, pô. Vá cuidar da sua vida. Entendi. Por quê? Porque tem um livro disso. Eu criei tráfego em cima disso. O tamo junto, eu vi. Todo mundo fala tamo junto, né? O meu não é assim. O meu é tamo junto até depois do fim. Você sabe o que significa? Que até depois do fim estaremos juntos. Depois da morte. Tu e os seus, né? Isso, depois da morte. Tá. Ou seja, é autoral esse. Aí a galera chega e fala, cara, tamo junto. Aí eu olho pra pessoa e a pessoa fala, até depois do fim. Quem já me conhece das antigas aqui, ó, que tá assistindo, escreve aí, tamo junto. É TMJADF. Que significa tamo junto até depois do fim. Isso é uma parada de consciência de eternidade.
Então não é pra todo mundo. Sabe como eu enxergo? Eu enxergo como, olha o Pablo Marçal transformando as paradas sobre ele. Não, é um movimento. O que eu tô criando, eu virei uma frequência. Eu posso morrer, o movimento continua. Será? Ixi. Isso é um... Sabe qual... Você sabe que dia que você vai morrer de verdade? Não faço ideia. A última vez que você for falado na Terra. Ah, tá, nesse sentido. É verdade. Mas que eu fui lembrado. A última vez que alguém falar de você, você morreu. É uma frequência que acabou. Então, Jesus tem 2.000 anos que ele passou aqui na Terra. Tá mais vivo como nunca. 2,2 bilhões de seguidores. Tem mais que tu. Imagina, né? Mas tu não me respondeu. Quer dizer, respondeu mais ou menos. Sobre ser presidente. 2026, não. Cara, só se eu perder essa eleição, que não tem chance. Tá bom, entendi. Cara, eu não quero ser nunca um cara que vou esconder minha pretensão. Zero. Agora, eu acredito, pelo movimento político, que o Bolsonaro ele consegue reverter as duas ações. Ele tinha 3, ele reverteu uma. Eu acredito de verdade que ele vai reverter as outras 2. Acredito, porque depende dele isso. Entendi. E aí, caso haja Bolsonaro, tu não se sente necessário na... Não, não é que é necessário. O Bolsonaro, ele é um cara que tem 50 milhões de votos. Então, assim, vamos analisar o cenário. O Lula, na lógica do sistema, não perde essa eleição para ninguém, certo? Não perde. Só se ele fizer uma merda gigante. Não, a merda gigante ele já tá fazendo porque ele não entende a economia, pôs o idiota para mexer com a economia. Mas isso as pessoas não sentem agora. Sente porque vai começar a ferrar agora. Vai trocar o presidente do Banco Central. Como ele tá segurando a taxa de juros, ele obriga o Lula a não gastar demais. Aí ele tem independência no Banco Central. Só que a merda é que o Lula escolhe o cara. Ele vai colocar o cara dele e vai falar, solta a fivela, vamos baixar a taxa de juro. Eu, investidor, amo a taxa de juro alta. Só que a taxa de juro baixa, o cara vai gastar dinheiro adoidado. O que vai fazer? A inflação vai aumentar, o dólar já está aumentando. O que vai acontecer com isso? O governo de esquerda, o Igor, independente se você gosta ou não, é um governo que gasta muito dinheiro e para repor o gasto, eles precisam de aumentar impostos. Então aumentaram mais 10 impostos. Os impostos da brusinha lá, por exemplo, né? Então, isso o cara aí... disse que não ia fazer, isso que é foda. Não, o que é foda? Os caras gastam muito e para repor o gasto tem que fazer corte. Estão fazendo corte da educação, ninguém fala nada. Por quê? Porque o Bolsa TV tá caindo, o Bolsa Jornal tá caindo. Normal. É assim que funciona esse estilo. Então vamos lá. Ele vai querer aumentar imposto, o povo vai arriar. Vai baixar a taxa de juros e não vai... Eles não são austeros, eles gastam dinheiro adoidado. Isso a gente, independente de gostar do Bolsonaro, não foi o melhor governo do Brasil até hoje. O único que baixou imposto. Não existiu nenhum outro. 38 presidentes. Nunca ninguém teve a baixar imposto. Eu aposto que tem ângulos que todos os governos têm vantagens. Né? Não, mas nenhum fez isso. Isso é uma coisa, assim, tem que respeitar. Foi ele que fez. Tá bom. Acabou. Resumindo, era um governo austero. Era um governo... Todo governo de direita, a priori, no mundo Bolsonaro inteiro... perdeu pra ele mesmo, porra. Se ele tivesse lidado com a pandemia diferente, ele tinha sido reeleito, por exemplo. Eu também acredito. Não só isso, mas outras coisas. Assim, mas essa talvez tenha sido Essa foi a que gerou o voto magoado, talvez. Resumindo, o Lula saindo de cadeia, entrou para disputar com o Bolsonaro e ganhou dele, é difícil alguém ganhar do Lula agora na máquina. Por que eu entrei para candidato a presidente? Porque eu sabia que o Lula ia nomear em 4 anos 31 ministros dos tribunais superiores e 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E para você entender como é que funciona a política, tem que ter um balanceamento entre esquerda e direita. Se desbalancear para um lado, tá todo mundo perdido. Vou te dar um exemplo. Se você coloca só pastor no parlamento, isso não seria bom. Porque eles iam deixar várias causas que eles não acreditam. Então, a diversidade no parlamento, ela é necessária. São 513 deputados e 81 senadores. Então tem que ter o cara que é feirante mesmo. Galera grila, o que esse feirante tá fazendo aqui? Para defender a causa do feirante. O que esse homossexual, esse LGBT, para defender a causa do LGBT? O que esse outro tá fazendo aqui? O que os caras, delegado? A esquerda odeia delegado, crente, esse povo, porque eles querem monopolizar a política. Esse é o objetivo final deles. Todos querem monopolizar a política. Não, pior que não. Os caras de direita que eu conheço, eles não querem monopolizar. Eles querem que a gente tenha liberdade. Eu tô falando dos que eu conheço. Tá bom. Tem maluco pra tudo. Só que a briga ficou tão acirrada que o negócio é nós contra vocês e não quero nem saber o que você pensa. Eu já sou diferente. Eu assim, cara, eu defendo princípio, valor e propósito. Se você não gosta de mim igual você tá demonstrando, eu quero que você tenha liberdade pra falar isso pra mim, cara. Que papo agradável. Obrigado pela oportunidade. Tá agradável o papo. Então, você tá falando na minha cara. Olha que massa.
Eu quero manter a sua liberdade e quero ter a minha para fazer isso. Não, eu quero ouvir de você o que você tem para me dizer sobre o que eu penso. Isso. Porque se a gente concordasse em tudo, seria inclusive chato. Pois é, agora pensa. Um ser crítico não concorda com tudo que o outro faz, porque a gente tem histórico diferente, a gente tem valores diferentes, a gente tem propósito diferente, isso é normal. Agora, eu quero manter, número 1, essa liberdade. Eu quero continuar falando o que eu penso. Ah, vai te processar. Eu sou processar. Enquanto tiver capinha inchada, a gente tá aqui na ativa. Não vou arregar. Então, assim, tá tendo coisas absurdas, decisões absurdas, tipo, derrubando minha conta. O ex-ministro do STF falou que é exagero. As plataformas falou que eu não quebrei regra nenhuma. Eu queria muito saber o que o Alexandre de Moraes diria disso daí. É uma boa hora para perguntar isso para ele. Alexandre de Moraes, o que você acha? Às vezes o ministro, geralmente, se for seguir o ordenamento interno do Supremo Tribunal Federal, ele não pode falar fora dos autos. Total. Não deveria, inclusive. Você vê que mas acontece umas paradinhas, né? Porque ele não tem que ter opinião fora dos autos. E assim, meio que, como radicalizou demais a política, acabaram politizando a corte por conta disso. E isso é muito ruim. A corte ficou política e legislativa, 2 coisas que ela não pode fazer. A Suprema Corte deveria defender a Constituição e não mexer com política. Mas tu acha que eles fazem isso como entidade ou vamos lá, é puxado por alguém específico? Cara, como o cenário no Brasil, aos 200 anos atrás, até agora, vem seguindo uma constante de obediência e tudo, o sistema não estava preparado para ver um Bolsonaro fazer o que ele fez. Então, o que está acontecendo é meio que um antídoto para não acontecer de novo. Então, tem o exagero do pós-Bolsonaro, que não tem nada a ver com ele. Mas o pós-Bolsonaro meio que trancar assim, não vamos deixar isso acontecer nunca mais. O sistema claramente colocou o Bolsonaro para fora. Usando os meios, né? Alguns de forma truculenta. Só que isso é resposta. Por isso, uma pessoa que quer mudar o país, ela não pode chegar metendo o pé na porta. Ela tem que, ela tem que formar a gente. Pra você hackear um sistema, você não pode avisar, estou hackeando o sistema. O cara vai meter o tiro em você, cara. Você quer realmente mudar um sistema? Forme gente. E gente que tem o mesmo propósito e vai crescendo. Concordo. E uma das principal maneira de fazer isso aí, na minha opinião, de escolher políticos bons para que a gente tenha boas opções, inclusive, é educação. E aí acho que a gente fala a mesma língua aí. Eu não sei se no método, mais que a educação é o caminho, eu concordo. Acho interessante. Tem pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente ainda não falou.